Jesus sempre nos ensinou a estar e permanecer em sobriedade. O que é a sobriedade, pastor? É você ter senso do que você está fazendo. Nós vemos muitas pessoas que às vezes acabam tendo uma certa divisão dentro do seu coração acerca do entendimento do Evangelho. Porque hoje você vê todo tipo de igreja que você imaginar. Eu aqui não quero fazer apologia, nem falar contra, nem a favor, eu só quero apresentar a palavra de Deus para você. Porque onde você está, se você está em um local que se diz ser uma igreja e você não está crescendo no Evangelho de Cristo, como os ensinamentos de Cristo, com as palavras de Jesus, se você não tem visto notório os milagres, se você não tem visto notoriamente o poder de Deus ou as virtudes dadas pelo ensinamento, não da teologia, da histórica, mas do poder de Deus falando ao seu coração, provavelmente você esteja vivendo talvez vazio do que diz respeito ao Evangelho, tornado-se provavelmente uma pessoa muito mais religiosa do que propriamente de Jesus, do que uma pessoa que segue realmente a Cristo, que anda em suas pisadas. A Bíblia nos ensina, o próprio Jesus nos falou, e no capítulo 5 de João, no versículo 39, ele fala: examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando você quer descobrir se você é essa pessoa que fica com a pulga atrás da orelha, se você é essa pessoa que talvez não sabe se está no caminho certo, você às vezes fica naquela dúvida, mas um fala uma coisa, outro fala outra, como que eu faço para saber quem está certo? Jesus disse: examine as Escrituras, procure conhecer a palavra, de modo que a palavra que você ouve não seja somente como, por exemplo, hoje, não estou aqui, digo mais uma vez, não de forma condenatória, mas nós estamos vendo muito mais pessoas coaches do altar, coaches que ensinam ali as pessoas a terem uma motivação, serem motivadas, o motivacional, você pode, você consegue, você é o queridinho de Deus, sabe aquela questão que faz a pessoa sentir-se ali abrigada no seu ego, ela se sente, ai Deus me ama, claro, isso é muito importante saber desse amor de Deus, mas esse amor de Deus se manifesta através das Escrituras, através da palavra de Deus. E há algumas coisas que são executadas, por exemplo, dentro de um templo religioso, dentro de um local onde ali deveriam todos estar, como no dia lá no cenáculo, que todas as pessoas estavam ali juntas, unidas, com o mesmo propósito, com a mesma intenção de buscar encher-se do Espírito Santo, conhecer a Deus, ter aquela experiência com o Senhor. A experiência que muitas pessoas querem ter é ver anjo, é ver bola de fogo, ver o mato pegando fogo, essas coisas, irmãos, a gente tem que ter como base as coisas que Jesus ensinou. Examinai as Escrituras, porque nelas vocês vão encontrar a vida eterna, nelas vocês vão encontrar a salvação. Veja que o Senhor Jesus ensinou, olha, por meio dos profetas eu falei com vocês, Deus deu a palavra por meio dos profetas, mas hoje ele diz, o Senhor Jesus com a boca dele disse, hoje o Senhor fala pela palavra. Aí você fica procurando pessoas que vão revelar para você, eu vou na igreja A, na igreja B, que revela tudo, E é engraçado que as revelações normalmente ou são sempre muito positivas, a ponto daquilo que você mais precisa, ou muito negativas. Porque fizeram macumba para você, porque fizeram um feitiço para destruir teu casamento, porque não sei o que, porque não sei o que lá, mas não te dá para você a ferramenta. A ferramenta para vencer o diabo, em nome de Jesus, é quebrar as hostes malignas do inferno. Mas muitas pessoas estão perdidas porque não examinam as Escrituras. Eu acho lindo, eu tive a alegria, não sei se essa irmã agora pode estar me acompanhando, por exemplo, no Facebook. Conheci uma irmã da nossa igreja, ela é membro da nossa igreja lá em Curitiba, e eu lembro que ela me contou o seu testemunho, que ela era uma senhora de uma igreja tradicional brasileira, muito conhecida,
e muitos começaram a conhecer algo sobre Deus através dessa igreja. E ali, ela ouvindo as pregações, os ensinamentos que eram dados dentro dessa igreja, ela começou a fazer um estudo em casa. Começou sozinha, ela, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ler a Bíblia. E começou a perceber, notar que as coisas que eram ensinadas dentro da igreja eram coisas das quais eram contrárias ao que a Bíblia diz. Há muitas pessoas que abrem a boca para condenar a cura, condenar a libertação, condenar o ensinamento acerca do pecado. O que nós vamos pregar? O que João Batista pregava no deserto? Fala para mim, você que está me acompanhando agora, o que João Batista pregava no deserto? Ele que veio preparar o caminho para Jesus. Ele pregava lá, gente, nós temos que nos amar. Ele diz, arrependei-vos, raça de víboras. Nós aprendemos a amar porque Jesus nos amou primeiro. Se não reconhecemos o amor de Jesus, a palavra que eu tenho que ouvir é arrependa-se sim, pecador. Só que duro é o discurso para aqueles que preferem ouvir palavras que massageiam o teu ego. Você gosta das pessoas que pregam para você aquilo que você gosta de ouvir. Você se sente satisfeito, é o ápice da tua satisfação, é você ouvir uma revelação. Por esse motivo, tem muitas pessoas que não têm andado com Deus. E eu posso te mostrar isso pela primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 13. Ele dá uma exortação para aquele que é de Jesus. Você pode ter sido batizado, você pode estar congregando dentro, independente da igreja. Eu vou falar marca. Eu vou falar, você pode estar em qualquer marca de igreja, qualquer símbolo de igreja. Eu preciso andar no Evangelho. Se você está andando longe do Evangelho, fuja desse lugar onde você está. Você deve andar segundo as Escrituras. Por isso diz o versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, ele diz, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Gente, o que é a revelação de Jesus Cristo? O que é a revelação de Jesus Cristo, amados? A revelação de Jesus Cristo é os evangelhos. Nós temos que confiar que nos evangelhos está descrito tudo o que eu preciso para alcançar a vida eterna. Eu não preciso, por exemplo, de um homem, vamos dizer, por exemplo, que o meu amigo aqui conta para mim, pastor, eu fui numa igreja aí e o pastor me revelou que tem gente do meu lado que está fazendo macumba para mim e é por isso que a minha vida não vai para frente, está todo mundo com olho gordo em cima de mim, pastor. Aí eu fico pensando, o chamado olho gordo é inveja, né? Aí você veja a estrutura, inveja do quê? Eu fico pensando, às vezes as pessoas têm um senso de sobriedade tão frágil, tão frajuto, que as coisas de Deus, a graça não é esperada, ela espera aquilo que o homem pode dar para ela, mas não espera o que a graça diz, porque ele fala, e esperai inteiramente de todo o seu coração na graça que se ofereceu por meio da revelação de Jesus. A revelação não é você chegar em um local, porque eu estou vendo, porque Deus mandou dizer para você, porque Deus não sei o quê, porque... Irmãos, entenda, a profecia, irmãos, é um dom que o Espírito Santo, ele coloca numa pessoa, mas Deus não vai colocar um profeta para falar algo que não está descrito na Bíblia. Deus não vai permitir alguém falar algo, a profecia deve ser baseada, tem que ser de acordo com a palavra. Como pode? Pastor, então quer dizer que esse tempo mal que eu estou vivendo, será que é um pecado que eu fiz? Por isso que então a macumba que fizeram funcionou para mim? É por isso então que eu estou passando por isso, eu tenho que desfazer essa macumba. A Bíblia fala que maldição sem causa não se cumpre. Por que você está sofrendo? Você está andando no erro? Não, pastor, eu estou na palavra, estou na igreja, estou buscando a Deus, estou afastado do pecado. Então por que você está com medo? Praga alguma chegará à sua tenda. Pastor, mas o pastor falou. Aí você ficou ouvindo essas coisas, aí você usa isso como base para a tua vida. E aquele que deveria ser o pastor das ovelhas está sendo o guru espiritual, que dá para você, tipo a cartomante, que diz o que vai acontecer amanhã. Por isso ele fala, a exortação é, seja sóbrio.
Sobriedade é você entender que tudo deve ser direcionado por meio do Evangelho. Saiu da palavra, cai fora que não é de Deus. Ah, pastor, é que eu queria muito, eu tenho orado para cair no Espírito. Quantas vezes você viu Jesus cair no Espírito? Fala para mim. Quantas vezes Jesus ficava rolando no chão, dizendo, é assim que vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Eu não consigo nem controlar meu corpo, olha só. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, o Espírito está sujeito ao profeta, ao homem. Você conduz na sua oração, na sobriedade. Você não precisa sair correndo no meio de ninguém, gritando no meio de ninguém. É o Senhor Jesus. Sobriedade, estar sóbrio, saber o que está fazendo. Por isso ele diz no versículo de número 14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quer dizer, antes de Jesus havia então concupiscências. Concupiscências, para quem talvez não conheça essa palavra, concupiscência é desejo desenfreado. O que é um desejo desenfreado? É uma pessoa que não consegue frear aquele pecado. Quer dizer, é uma pessoa que vamos dar um exemplo, a pessoa bebe, ela sabe que não pode, ela sabe que aquilo está matando o templo do Espírito Santo, mas ela quer parar, mas não consegue, é uma concupiscência. Hoje ela bebe e fala, não vou beber nunca mais, no outro dia ela vai lá e bebe de novo, é a concupiscência. Ela está fazendo aquilo que ela não consegue frear. Só que o Paulo fala, hoje somos obedientes à palavra, à graça, ao Evangelho de Deus. Nós andamos em Cristo Jesus. Por isso ele fala, antes andávamos nessa concupiscência, que a gente não conseguia frear. Era mais forte, a carne dominava. Era para onde apontava o nariz, era para onde você ia. Agora que vivo com Jesus, eu tenho uma sobriedade. Eu sei o que eu devo fazer, porque antes eu vivia na ignorância. O que é a ignorância? É a falta do conhecimento da palavra. Oséias 4, versículo 6. Por falta de entendimento, o meu povo sofre. O povo de Deus sofre porque não conhece a palavra. Aí qualquer um que vier até você, você vai acreditar. Você vai dar crédito e falar, olha, aquele é de Deus, aquela é de Deus. De Deus deveria ser você, confiando no Evangelho de Cristo. Você deve crescer na graça, crescer no entendimento. Você... Se você chega em um local, a Bíblia é aberta por 2 minutos, lê um versículo e aí depois é um discurso de 300 horas, 300 minutos, 3 horas, eis que eu estou vendo, Deus fala pela palavra, é pela palavra dele. Lembre-se que desde o início eu falei, não estou de modo condenatório a ninguém. Não quer dizer que Deus não possa usar, não quer dizer que Deus não possa fazer, mas, como diz a Bíblia, sobriedade. Temos que ter essa sobriedade. Aí está lá a pessoa, irmão, largada, a pessoa, porque eu pequei, a pessoa se rola no chão. Daqui a pouco você está preparando um altar, queimando uma ovelha para o Senhor, para pedir perdão, como você pecou, como no Velho Testamento. Está lá pegando lá uma ovelha, vou sacrificar para Deus aqui. Porque eu vou pôr a boca no pó, eu vou deitar aqui de cara no chão para ver se Deus me responde, ver se Ele me perdoa, se Ele vê que eu estou triste, me perdoa. Deus olha para a intenção do coração, Deus olha para aquilo que está no coração, não são para práticas. Por isso não adianta você falar, Deusinho, Senhorzinho, Paizinho, queridinho, me perdoa. Aí daqui a pouco você volta a fazer de novo. Cadê a sobriedade? Nós temos que permanecer. O que o Pedro está fazendo? Ele quer exortar a igreja para a gente continuar na santidade, naquilo que é santo, naquilo que é sóbrio. Aí ele diz no versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver. Como deve ser seu culto? Quando a gente vai para uma igreja, por exemplo, você vai para cultuar a Deus. O culto não deve te agradar. Pastor, eu vou na igreja, lá não tem corinho de fogo. Eu vou lá, não tem aquela alegria, sabe, pastor? Nossa, que fica 3 horas cantando. Irmão, é muito lindo louvar a Deus, é maravilhoso. Mas você tem que ter fome de ouvir o que Deus quer. É isso que vai fazer crescer a sua fé. Pastor, mas Deus cura pela oração, Deus cura também pelo louvor. Sim, mas Ele falou para nós, a boca de Jesus, examinai as Escrituras, porque é elas que vão mostrar o caminho da vida eterna.
É a palavra. Você precisa da palavra. Por isso eu bato e continuo falando sobre isso. Quem não busca Deus na palavra, quem não tem contato com Deus, está vazio. É só um crente religioso. Estou hoje aqui claramente abordando com aqueles que são cristãos religiosos. Tem uma congregação que participa, tem um local que vive na igreja, mas a vida notoriamente não tem a sobriedade do evangelho. Por isso que ele fala, o nosso Senhor que me chamou, que chamou você, ele é santo. Então eu e você, nós devemos ser santos também, como assim? Ele é santo, agindo da mesma maneira que Jesus viveu. Jesus amava, Jesus perdoava, Jesus curava, Jesus libertava. Jesus operava maravilhas extraordinárias, mas isso tudo com sobriedade. Há algumas pessoas, por exemplo, que condenam a oração da fé. Porque essa oração da fé, isso aí é tudo mentira. Eu preciso de um pastor que tenha muita força na mão dele. Pastor, coloca a mão na minha cabeça aqui que aí eu vou ser curado. Se você tem essa fé que o homem de Deus vai orar, vai ser curado, amém. Não estou condenando isso. Mas você, em nome de Jesus, você tem autoridade. Você tem autoridade para isso. Jesus disse que nós não podemos ficar fazendo vãs repetições. O que adianta você fazer 50 mil Pai Nosso e você sai na rua e fala mal dos outros, xinga os outros, buzina, mostra o dedo para a pessoa quando alguém te fecha no trânsito, sai xingando todo mundo? Peraí, tá alguma coisa errada aí. Então não é só uma atitude somente, mas você tem que ter o teu coração na sobriedade do Evangelho. Versículo de número 16. Porquanto escrito está, lembre, sempre a pregação tem que estar baseada no que está escrito. Sede santo, porque nosso Deus é santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amados, nessa vida nós somos peregrinos. Peregrino é a pessoa que está de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Então ele fala, seja santo. E aquele que você invoca ao Pai, aquele que você clama ao Pai, que sem acepção, ele não faz acepção de ninguém. Quem realmente invocar de coração será ouvido dele. E ele com clareza diz, olha, gente, viva em temor. Tenha temor da palavra de Deus. E você sabe que aquilo que você está fazendo é errado. Você sabe que está errado, mas você continua fazendo. Você sabe que essa maneira de viver como cristão está errada, mas você continua nisso. Quando, na volta de Jesus, muitos vão estar enganados, porque hoje vivemos como peregrinos, porque sabemos que há uma terra para nós preparada. Versículo de número 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Quer dizer, você aprendeu desde criancinha. Desde muito criancinha você aprendeu que quem te curou foi a Maria, foi o João, foi aquela imagem, foi aquela entidade que fez por você, que tirou você da morte. Porque olha, nós temos que rogar a ela, nós temos que clamar a ela. Desde dos pais você aprendeu aquela imagem de ouro, aquela imagem de prata que te fez algo por você. Hoje nós sabemos que não é. Por isso ele deixa bem claro, sabendo que não foi com coisas corruptíveis. A Bíblia fala no Salmo 115 sobre aquele que tem boca não fala, tem mão mas não apalpa, tem nariz mas não cheira, tem pernas mas não anda, tem olhos mas não vê. Quer dizer, você está adorando um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, um pedaço de ouro e um pedaço de prata, seja de qual material for. Pastor, mas para mim é muito santo isso. Santidade é o que o Pedro está falando. Isso aqui está em qualquer Bíblia, procure na sua Bíblia. Você está achando que o pastor está lhe enganando? Pegue a sua Bíblia e lê isso aqui. Ele está dizendo, não foi coisas corruptíveis, não foi algo feito da mão do homem que te abençoou, que te curou, que te livrou. Aí ele termina, preciso terminar, versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele
credes em Deus, somente por Ele, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência na verdade obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, mais uma vez sendo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Glórias seja dada a Deus. A única maneira que você vai encontrar salvação é na palavra de Deus em Cristo Jesus, pelo sangue derramado pelo Senhor. E isso foi feito por amor de vós, por amor de mim e de você. Então, pare de dar crédito a essas baboseiras, essas coisas que tiram a sobriedade. Você está idolatrando mais o templo, mais o pastor, mais o padre, mais seja lá quem for, a pessoa, a imagem, mais uma entidade do que o Senhor. Amado, seja o vosso conhecer sim, sim, não, não, o seu parecer sim, sim, não, não. Diga sim a Deus. Sai dessas coisas erradas.